Bom, vamos começar então. O nosso painel aqui, nessa manhã de sábado, iniciará falando sobre contratos bancários nos tempos de pandemia. Um tema nada mais do que relevante e muito atual, né? A doutora Marta Faustino Porfírio Nobre, ela é gerente do Jurídico Regional da Caixa Econômica Federal, em Goiás e Tocantins, desde 2005. Possui os seguintes cursos: ela é coach aplicado à gestão em 2017, apresentação inspiradoras, Instituto De Angela em 2015, Líder Coach 2014, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes 2013, capacitação e sustentação oral em tribunais em 2013, conciliação na Caixa Econômica como meio efetivo de solução de litígios em 2013, APG Middle, Amana Key em 2012, gestão de serviços jurídicos pela FGV em 2011, gerenciamento de crises, curso da mais famosa do mundo, né, de direito, a Harvard, em 2011, dentre outros, Empretec, metodologia e organização das Nações Unidas, da ONU, ministrado pelo Sebrae em 2019, na Fenalau Experience em 2020, enfim, um currículo aí recheado, invejável, e doutora Marta, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Mais uma vez eu quero agradecer de ter aceito o nosso convite, está com a palavra. Muito obrigada, eu agradeço a gentileza do convite, de presenças tão ilustres e de ombrear aqui com a doutora Lívia, que é uma pessoa extraordinária, uma excelente e experiente advogada. Então, esse tema que nós temos algumas reflexões para contribuir com os nossos colegas, e nós temos que ressaltar que a advocacia goiana tem excelentes advogadas e advogados e referências nacionais aqui. Então, parabenizar a advocacia goiana, que é uma advocacia combativa e tem extraordinários profissionais. Então, essas reflexões sobre direito bancário em tempos de Covid, elas são muito importantes, mas nós podemos começar dizendo: o que é um banco? Perguntando, o que um banco faz? Um banco está presente na vida de todos nós. Todos nós brasileiros já tivemos ao menos algum contato com um banco, ou algum tipo de vínculo com um banco. Daí a importância desse tema. É um tema de importância nacional, além de importância cidadã e de importância para o direito especificamente. O fisco, por exemplo, arrecada por intermédio de um banco. As pessoas recebem salários, na maioria das vezes, por intermédio de um banco. Os aposentados recebem os seus proventos. Quem tem ações na Bolsa de Valores recebem os seus dividendos. E aí nós vemos isso abarcando toda a população e demonstrando a importância do direito bancário, a dinamicidade do direito bancário e como ele é uma disciplina essencial para a vida econômica e social. Se ele tem esse grau de importância e é esse ramo dinâmico, ele desafia necessariamente uma constante atualização. E se ele desafia essa constante atualização, nós, profissionais do direito, não podemos ficar alheios a uma área tão relevante e importante para a sociedade. Se é importante para a sociedade, é importante para a OAB e para os advogados. Então, é uma área que nós temos que pensar, refletir sobre ela e saber que o direito bancário e a legislação de regência também atribuem essa mesma importância. Então, o direito bancário seria esse conjunto de regras e normas atinentes à atividade bancária que lida e disciplina tanto contratos bancários, lato e stricto sensu,
quanto disciplina intermediação financeira. E essa legislação e normas, que seriam as fontes do direito bancário, nós podemos buscar na Constituição Federal. Então, é um direito com bases constitucionais. Seria a primeira ponderação de importância atribuída a esse ramo, a essa ciência do direito bancário. Então, o artigo 92 da Constituição estabelece bases e parâmetros a par de vários outros artigos ali presentes na Constituição Federal. A Lei de Regência, que estabelece os fundamentos basilares para o direito bancário, é a Lei 4595 de 64, que foi recepcionada pela Constituição de 88 e que, assim como o Código Tributário Nacional, tem o status de lei complementar. Então, essa legislação, ela é complementada pelo Código Civil, quando nós estamos tratando de direito bancário. E várias outras legislações correlatas, como a Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei do Real, o Código de Defesa do Consumidor, nós teríamos toda essa outra legislação, mas a legislação base mesmo seria a Constituição Federal, a 4595 e o próprio Código Civil. Só que, tocando nessa dinamicidade do direito bancário, o processo legislativo não alcançaria a disciplina com a dinâmica que é necessária para essa área de atuação. Nós temos e vivemos todos os dias atualizações tecnológicas, novos produtos, novos serviços, novos entrantes nesse mercado. Então, isso desafiaria uma constante atualização que pudesse conseguir alcançar essa dinâmica dos contratos bancários que alcançam todas essas revoluções tecnológicas, todo esse momento disruptivo que nós vivemos. Então, para alcançar isso, a disciplina normativa do direito bancário conta com o Banco Central e com a CVM, editando resoluções a respeito da matéria. Isso é muito importante e muito relevante, porque isso alcança a dinâmica dos contratos bancários. Então, essa legislação, ela não teria uma análise jurídica para efeito de um advogado fazer uma anamnese de um contrato de direito bancário, sem contar com as resoluções da CVM e do Banco Central. Então, essa seria todo o conjunto fundamental que permitiria uma análise inicial de um contrato bancário. Logicamente que, na sequência, nós teríamos a jurisprudência sobre a matéria. Mas essa seria a normatividade essencial que nós deveríamos observar quando se trata de direito bancário. Tem também a legislação que rege o mercado de capitais, que também pertence a esse ramo e que tem uma pleiade normativa que nós teríamos que observar quando nós estivermos tratando de regras ou normas ou contratos atinentes ao mercado de capitais. E quando a gente fala em contrato bancário, nós não poderíamos deixar de falar em princípios de regência. Então, nós poderíamos estabelecer uma regra e um padrão inicial para tratar de contratos bancários que nos daria uma certa bifurcação temática que nos orientaria sobre essa análise. Então, qual seria essa bifurcação temática? O contrato bancário, para se saber o conteúdo principiológico dessa análise, nós teríamos que saber a fonte do recurso. Se a fonte do recurso é pública, nós teríamos princípios de direito público aplicáveis a esse contrato. Se a fonte de recurso é privada, nós teríamos princípios de direito privado incidentes sobre esse contrato. Então, nós teríamos, por exemplo, a autonomia privada, o princípio de autonomia privada aplicável em contrato bancário, se a fonte do recurso fosse de origem privada. E nós teríamos o princípio da legalidade, se a fonte, por exemplo, de recurso fosse de origem pública. Em todos, claro, aplicável o princípio da boa-fé. Então, assim, essa seria
um conjunto de base para nos dar orientação antes de nós adentrarmos o exame de per si de um contrato bancário. Nós teríamos que vir ramificando de forma sistêmica, a partir da Constituição, Lei de Regência, Código Civil, resoluções Bacen CVM e conteúdo principiológico, se de direito público, se de direito privado. Aí nós vamos chegar realmente no contrato bancário. E aqui, para nos situarmos até na vida prática, o desafio de pensar um contrato bancário nos traria para a necessidade de delimitação de alguns exemplos práticos. Nós temos o contrato de conta corrente, ao abrirmos uma conta, o contrato de depósito, o contrato de mútuo em dinheiro, o contrato de abertura de crédito rotativo, que a gente chama de cheque especial ou de CROT, normalmente, no jargão do dia a dia, um contrato de desconto bancário, onde são descontados títulos, o próprio contrato de cartão de crédito, né, que a gente usa o plástico no dia a dia, ou cartão virtual, e sendo que tem todo um embasamento contratual que dá estofo para a utilização desse cartão de crédito. Então, temos o contrato de câmbio, quando queremos comprar uma moeda estrangeira, ou um contrato de seguros, ou o próprio contrato de derivativos, que é regido já por uma lei específica, 6385 de 76. Então, teríamos também o contrato de aplicações financeiras, onde são feitos os investimentos, onde o direito bancário se organiza com a sua legislação, junto com a legislação do mercado de capitais. Então, já chegamos nos contratos bancários de per si. E aí nós temos o desafio de saber se esse contrato é físico, como até então nós tínhamos a maioria dos contratos bancários, até uma certa delimitação temporal próxima, ou se esses contratos eles seriam contratos virtuais ou digitais. Então, até meados de surgimento da tecnologia blockchain, nós tivemos os contratos assim divididos em físicos e virtuais ou digitais. Agora nós já temos novos desafios trazidos pelas novas tecnologias, que são os chamados smart contracts, ou contratos inteligentes. São contratos que, uma vez elaborados pelo advogado, e nós não podemos deixar de mencionar essa nova tecnologia em contratos bancários, que essa nova tecnologia, ela vem assumindo cada vez mais importância. Vamos dar um exemplo prático, concreto, né? Quem aí nunca ouviu falar em Bitcoin? Então, nós temos, assim, essa moeda digital sendo muito comentada socialmente, nas notícias, nas redes sociais. Temos, inclusive, cotação da moeda, que muitas pessoas acompanham. Então, a tecnologia que permitiu o funcionamento das moedas digitais e a disponibilização de moedas digitais, ou criptomoedas, como são chamadas, da qual a mais famosa delas é o Bitcoin, temos inúmeras moedas digitais. Hoje, a tecnologia básica, chamada uma tecnologia de blocos empilhados, que é o blockchain, ela vem influenciando fortemente os contratos bancários. Então, essa nova tecnologia trouxe essa nova modalidade de contratos chamados de contratos inteligentes. Então, o advogado, a advogada, eles não podem ficar de olhos fechados para as novas tecnologias, porque os novos contratos, eles são celebrados, formalizados em cima dessas novas tecnologias, que são os chamados contratos inteligentes. Então, o advogado dessa nova advocacia, baseada nesses fenômenos tecnológicos novos e atento a essa disrupção que está sendo provocada, tanto nos contratos bancários quanto na atividade advocatícia, nós advogados podemos ser desafiados
a celebrar um contrato inteligente. Você diz, nossa, como que celebra esse contrato inteligente? O nosso padrão mental de celebração do contrato é o mesmo. Um determinado cliente na vida de um advogado privado pode solicitar a celebração desse contrato. O padrão mental e a base legal são as mesmas, só que o advogado vai desenhar a vontade das partes na forma de um contrato bancário, sabendo que esse contrato bancário vai para um expert em tecnologia e essa vontade das partes vai ser transformada em megabytes ou bytes, e esse contrato deixa de existir pela sua essência física e passa para dentro, ele passa a ser um programa nessa nova tecnologia que é segura e inteligente. Então, seria essa tecnologia blockchain que patrocina a existência e propicia a existência das criptomoedas. Então, esse contrato inteligente, ele, inclusive, tem a facilidade de ser autoexecutável. Perfeita uma determinada situação, termo, condição, a transferência do dinheiro já acontece tudo na forma tecnológica. Então, esse seria uma nova modalidade de contrato, totalmente disruptiva para a nossa forma de pensar, e foi denominado de contrato inteligente. Ou nós poderíamos dizer que é um contrato tech. Então, eles, uma vez feitos, elaborados, pensados pelo advogado, eles serão transformados por um programador. Vejam que coisa especial, vejam que o direito bancário tem a oportunidade de vivenciar uma situação tão interessante, tão tecnológica, e nós temos o privilégio de viver nesse momento tão disruptivo e ter a oportunidade de mudar o nosso modelo mental. Vejam que privilégio nós temos em viver os dias de hoje. Dias tão importantes, tão modernos e tão disruptivos para o direito. Em regra, citados esses vários exemplos de contratos bancários, nós devemos também pontuar que os contratos bancários, via de regra, eles são contratos complexos. Por quê? Fala, contrato complexo, o que quer dizer isso? Eles condensam no mesmo instrumento contratual, no mesmo contrato, vários contratos. Vamos dar dois exemplos práticos de que seria um contrato complexo. Eu abro uma conta corrente, contrato de abertura de conta, e neste mesmo contrato eu já contrato um cartão de crédito e já contrato um limite de cheque especial, crédito rotativo. Então, nós temos 3 contratos num contrato só. Seria um contrato complexo. Via de regra, os contratos bancários são contratos complexos. Quando eu assino, por exemplo, um contrato de financiamento habitacional, eu assino um contrato de compra e venda, de quem está me vendendo imóvel, eu assino um contrato de mútuo em dinheiro, assino um contrato de seguro e anexo a esse contrato um contrato de garantia. Então, vejam que extraordinário, né? Vários contratos juntando num contrato só, formando, via de regra, em direito bancário, contratos complexos. Então, essas seriam algumas considerações iniciais para a gente se situar nesse universo extraordinário, maravilhoso de contratos bancários. Por que universo maravilhoso? Porque é um universo que nós estamos inseridos, nós estamos vivendo esse universo, estamos nos relacionando com o banco, estamos firmando contrato todos os dias, nós como pessoa, mas ainda nós, com a postura de advogados e pensadores do direito, temos que refletir sobre a realidade desse tema e saber estabelecer um racional jurídico e traçar as premissas fundamentais sobre ele. Então, estamos muito bem nesse cenário de contratos bancários. Surge um cenário da pandemia, um cenário que modifica totalmente o nosso comportamento diário,
nos impõe certas restrições e traz um novo cenário para a nossa vida cotidiana. E esse cenário, ele traz em si, para o direito, para a atuação do advogado, um cenário totalmente disruptivo e construtivo de novas modalidades de atuação. Nós podemos dizer que no universo dos bancos, os bancos brasileiros, eles são extremamente seguros, atendem às regras de Basileia e são bancos sólidos e já estavam tecnologicamente avançados. Para nós, do universo do direito, e isso seria uma reflexão paralela, nós presenciamos um cenário de modificação da nossa atuação, atuações virtuais, reuniões com juízes virtuais, atuação em plataforma tecnológica. Então, nós vivemos presencialmente no nosso dia a dia grandes desafios de mudança de modelo de atuação que tem muito a ver com esse cenário de direito bancário que eu vim ponderando para a nossa reflexão. Então, esse cenário de Covid trouxe, de início, decisões judiciais de primeiro grau com amplo intervencionismo contratual. E esse intervencionismo contratual trouxe, por exemplo, o ajuizamento de ações, pedidos de liminares, pedido de recuperação judicial, revisionais de aluguel, propiciando, num primeiro momento, um amplo intervencionismo judicial nos contratos. Então, em um primeiro momento, foi esse o movimento que aconteceu em termos contratuais. O contexto inesperado e surpreendente trouxe para nós vários desafios. Um deles foi o de dizer que a teoria da imprevisão seria aplicável neste momento Covid-19 ou pandemia. Então, nós começamos a observar uma movimentação de decisões judiciais, muitas liminares, várias negativas de liminar e alterações de contratos, tanto bancários como não bancários. E dentro desse cenário, nós temos que recorrer aos tribunais superiores, as matérias que lá chegaram, para saber como está pensando, por exemplo, eu selecionei aqui o STJ, e nós vamos citar especialmente dois cenários, um cenário banco autor, o cenário banco réu, para nós nos situarmos de como essa reflexão chegou até nós hoje à luz de uma decisão de Tribunal Superior, que é o STJ. Então, o STJ, no ED, em agravo interno 2064, deu uma contracautela em recuperação judicial, onde houve a reiteração do pleito de recuperação judicial e apropriação de valores pertencentes ao banco em função de uma alegação de pandemia e influência da Covid-19, pedindo a apropriação de valores pertencentes ao banco. Na análise do caso, o STJ manteve o indeferimento já em outras instâncias e não permitiu o levantamento de valores contra o banco, porque firmou um entendimento inicial no seguinte sentido: não basta a alegação de pandemia para haver uma decisão benéfica àquela parte que alega. É preciso uma prova de que a pandemia interferiu na situação daquela empresa. Então, essa decisão que nós podemos apontar como referência de manifestação do STJ sobre o tema foi dada em ED em agravo interno 2064. Então, o que o STJ pontuou e que serve para a nossa reflexão jurídica e de dia a dia? A pandemia não pode ser utilizada sem fundamento específico. É preciso demonstração contábil, demonstração clara de que há uma referência
Nesse caso, a recuperação judicial da empresa, inclusive os problemas da empresa, eram anteriores à pandemia. Então, não havia uma correlação direta com a pandemia. Então, esse foi um enfrentamento importante do STJ sobre o tema e mostra que a pandemia não pode ser usada para que se descumpram contratos. Ela, se for utilizada, tem que ser com fundamento sólido, com fundamento contábil e com demonstração clara. Então, o STJ, nesta oportunidade, manteve a posição moderada ao ter um olhar para a pandemia que não se aplica de forma generalizada, propiciando o descumprimento de contratos. Então, essa ilação que nós temos que trazer para a nossa reflexão, como profissionais do direito, de que a alegação de pandemia, ela não pode ser uma alegação pura e simples, uma alegação genérica. Ela tem que ser fincada em bases sólidas. Então, nós citamos uma ação em que o banco era réu. Agora nós vamos citar uma ações, né, um grupo de ações em que o banco é autor. Que na nossa reflexão, que envolve esses estudos de caso, nós vamos citar, assim como introito inicial, para a gente se situar nesses ajuizamentos de revisional, dizer que na tecnologia jurídica, nós temos, no âmbito de mercado de capitais e da renda variável, nós podemos citar como exemplos de investimento em renda variável, ações e fundos de investimento imobiliário, os chamados FIIs. Os FIIs têm legislação própria e permitem, no âmbito de sua atuação de locação de imóveis, os FIIs, aí para a gente se situar nesse universo, entender o racional do exemplo que nós vamos dar, nós vamos dizer assim, os fundos de investimento imobiliário, que são renda variável, eles podem ser de tijolo, de imóveis, podem ser de papel, de CRI, por exemplo, e podem ser híbridos, misturar papel e tijolo, ou pode ser de FOFs, pode ser FOFs, fundos de investimento imobiliário que investem em outros fundos. Então, o exemplo que nós vamos dar aqui é um fundo de investimento imobiliário de tijolo. E esse fundo de investimento imobiliário, RBVA 11, que é da Rio Bravo, e aí vocês podem ver maiores detalhes no site da riobravo.com.br, que pode ser indicado como nossa fonte de pesquisa. O RBVA 11, ele tem imóveis para locação. E esses imóveis, no âmbito desses imóveis, podem ser firmados contrato de locação típico e atípico. Veja como o universo de contratos bancários e suas áreas correlatas pode ser muito interessante para o profissional do advogado. Então, esses contratos firmados no âmbito do fundo de investimento imobiliário, eles podem ser típicos e atípicos. Esses contratos que foram objetos de ajuizamento são contratos atípicos, ou seja, já é pactuado entre as partes que não se admitiria uma revisão de valores dessa locação. Então, o Banco Santander, na condição de locatário desses prédios de agência bancária, ajuizou, com fundamento no Covid-19, 28 ações de revisão de aluguel desses contratos de locação das agências do Santander, ajuizou 28 revisionais de aluguel, tendo como fundamento a pandemia, Covid-19. Em 27 contratos foi indeferida a liminar. Em um dos contratos, a liminar foi deferida para revisão imediata e redução imediata da locação com base na pandemia. Então, o que nós temos de cenário hoje? Nós tivemos 8 desses processos já julgados com sentença de improcedência para o Banco Santander,
aonde não foi o fundamento da Covid-19 ou da pandemia de per si, não teve o condão de revisionar os aluguéis. Em um deles, nós dissemos que teve a liminar. Em revisão do Tribunal de Justiça, a liminar caiu e foi revertida pelo Rio Bravo, que é o proprietário dos imóveis, exatamente por entender, como o STJ já vem delineando, que a simples alegação de pandemia sem prova não tem o condão de revisionar qualquer contrato. Então, assim, esses exemplos de estudo de caso são muito interessantes para nos dar um norte da maturidade desse nosso mercado e de como simples alegações vêm sendo refutadas pelos tribunais e especialmente pelos tribunais superiores. Então, é muito importante que a gente esteja antenado com esse posicionamento dos tribunais superiores, e aí vamos no desafio, então, da teoria da imprevisão. Nós tivemos vários artigos publicados por profissionais da área jurídica dizendo que a pandemia seria um caso típico de teoria da imprevisão. Então, se nós olharmos para os contratos bancários, nós analisarmos de per si, nós veremos que a pandemia, ela afetou globalmente todo o nosso universo, planeta conhecido. Então, todas as estruturas jurídicas do planeta foram afetadas. A vida prática foi afetada. Consequentemente, todas as pessoas. Então, a teoria da imprevisão, ela seria aplicável se uma das partes tivesse prejuízo. Nesse contexto, nós podemos dizer que todas as partes foram afetadas e que nós temos que nos ajustar e entender esse momento e, eventualmente, recombinar as relações jurídicas. Mas, nesse contexto, eu entendo que a teoria da imprevisão não seria aplicável e o ministro do STJ, numa palestra muito interessante, organizada pela OAB Minas Gerais, disponível no YouTube, o ministro Noronha também se manifestou sobre o assunto e, nessa palestra, ele também disse que esses acontecimentos extraordinários e imprevisíveis não foram só para uma parte, né? Eles foram para todas. Então, isso desafiaria a nossa negociação, a nossa recombinação, mas não desafiaria uma revisão de contratos bancários com base na teoria da imprevisão. Então, segundo o ministro Noronha, trouxe para nós e para a nossa reflexão que o intuito e a filosofia do nosso sistema jurídico é preservar contratos bancários. Preservar contratos em geral. E eu aplico aqui aos contratos bancários. Então, o intuito de toda a nossa legislação, a base, é a segurança jurídica e, consequentemente, a preservação dos contratos. E para essa preservação dos contratos, o momento exigiria de nós uma negociação, uma recombinação, eventualmente, soluções diversas para casos diversos, pois cada caso é singular, e, então, esses contratos teriam que ter um olhar individualizado e não uma solução generalizada com título de pandemia. Então, João Otávio de Noronha observou, inclusive, que depois dessa pandemia, ninguém mais será o mesmo, as relações têm que se adaptar a um novo cenário, tiveram já que se adaptar, e o Brasil nem o mundo serão os mesmos. Consequentemente, nós já falamos das disrupções que vinham acontecendo e que atingiram, inclusive, a realidade da advocacia. Então, isso realmente implica em mudanças de modelo de contrato, maior virtualização, mas não necessariamente se desconsiderar
contratos já firmados de forma rasa, como se pretendeu no início do movimento chamado Pandemia em Contratos. E aqui eu quero citar, inclusive, a fala do presidente do STJ, na época, João Otávio de Noronha, ex-presidente, né? E vou colocar entre aspas: o princípio da Covid-19 não pode levar à interferência excessiva nos contratos. Então, se nós queremos ser um país desenvolvido, que tenha segurança jurídica, que passe essa ideia para as pessoas de fora, que atraia capital estrangeiro, nós temos que pensar, refletir sobre essa interferência indevida nos contratos e deixar para as partes a solução da controvérsia. Já estou dando gancho aqui para a doutora Lívia, que certamente falará sobre esse assunto com muito mais propriedade. Então, o ministro do STJ, nessa ocasião, ele ponderou uma questão muito importante na continuidade dessas assertivas e reflexões, que os conflitos econômicos decorrentes da crise sanitária podem muito bem ser resolvidos com repactuação de acordo. Porém, os juízes não devem atender automaticamente aos pedidos de empresas sem demonstração real de desequilíbrio financeiro. Segundo ele ainda, o mundo empresarial é um sistema de vasos comunicantes. Se um cliente não paga o fornecedor, isso reflete em toda a cadeia produtiva. Eu quis trazer essas palavras específicas do ministro João Otávio de Noronha, porque foi de uma clareza, de uma ponderação, de um equilíbrio muito importante. Momentos como esse, de pandemia ou de finalização da pandemia, que nós já estamos caminhando para a finalização, já podemos olhar ali e ver as notícias da vacina pronta, se aproximando. Então, assim, expectativas muito positivas estão nos aguardando e, nesse sentido, nós devemos proteger o nosso sistema e eu concordo com o ministro João Otávio de Noronha de que realmente isso seria de uma prudência salutar no âmbito jurídico. A recomendação 63 de 2020 do CNJ também vai na mesma esteira e, nesse sentido, demonstra a maturidade no sistema, demonstra que ele está pronto para negociações nas relações contratuais. E dentro desse campo negocial, nós podemos citar várias soluções encontradas pelo próprio mercado e pelas próprias partes que demonstraram a maturidade jurídica desse mercado. Então, dentro desse contexto da maturidade que nós estamos falando, nós podemos destacar as pausas bancárias. Várias pausas foram concedidas pelas instituições financeiras, com prorrogação de dívidas diretamente nos canais digitais, demonstrando essas soluções negociais aplicadas a contrato. Pausas no pagamento, renegociações com carência, foram soluções aplicadas, inclusive nós vimos no âmbito dos fundos de investimento imobiliário detentores de shopping, né? Esses contratos atípicos tiveram essas possibilidades negociais. Então, essas foram mudanças importantes, desafios importantes para os contratos bancários e que, assim, demonstraram que o nosso sistema é sólido, ele tem maturidade para responder a desafios e ainda podem ser encontradas inúmeras outras soluções jurídicas que sirvam ao interesse das partes sem necessidade de intervenção e modificação judicial de contratos,
que não seriam benéficos, eventualmente, para nenhuma das partes ou não deixaria nenhuma das partes satisfeita. Então, nós vivemos, ou podemos dizer que vivemos um momento de grande maturidade jurídica, que atravessamos aquela início de desorganização inicial e já estamos caminhando com a solução consensuada das várias situações que surgiram. Hoje, nós já podemos começar a amadurecer e pensar nas soluções e tecnologias jurídicas pós-Covid. Porque com o advento das inúmeras vacinas, nós podemos dizer que a solução está muito próxima. Entretanto, uma coisa é muito certa para nós e nós já podemos estabelecer esse diagnóstico com certa precisão quando nós olhamos para trás e vislumbramos o início em mês de março deste ano. Nós já podemos dizer que o movimento disruptivo que vinha mais forte no âmbito tecnológico, nesse sentido, nós podemos citar as fintechs, que são as empresas financeiras combinadas com tecnologia, daí o nome fintech. Nós já vínhamos presenciando esses movimentos disruptivos. E aí nós falamos daqueles contratos inteligentes aplicáveis naquela nova tecnologia blockchain. Então, esse movimento disruptivo, ele parecia um pouco distante da área jurídica. Agora nós podemos dizer que ele, que era lento e gradual, ele passou a ser intenso e significativo, gerando transformação significativa no cenário contratual pós-pandemia. Nós, como advogados e advogados na área do direito bancário, temos que estar atento a essas novidades, inovações ou disrupções. Por quê? Porque elas vão gerar mudanças necessárias que nós já podemos começar a refletir a partir de agora. E essas mudanças já dizem de um novo momento diferente do anterior. Nós não voltaremos como éramos antigamente. O home office demonstra isso, o teletrabalho já demonstra isso. Então, os departamentos jurídicos e escritórios vão atuar num novo viés, porque abriu-se totalmente essa possibilidade, e nós, como advogados, temos que estar atentos de comunicação virtual, como muito bem ponderou o doutor Jacó, com as suas sábias palavras no início. Isso traz um novo viés. Por exemplo, salas de audiências em escritórios, espaços para audiências em escritórios, tecnologia mais estruturada em escritório de advocacia, para que nós possamos atender o cliente de forma, os colegas, possam atender os clientes de forma digital, tráfego de documentos de forma digital. A tecnologia realmente tem sido um diferencial. Portanto, ela tem impactado esse nosso dia a dia. Mas nós não podemos nos esquecer que o mais relevante de tudo são as pessoas. Então, as pessoas continuarão sendo importantes, o advogado continuará sendo fundamental. O que o advogado, na minha opinião, tem que estar atento é que ele tem que estar antenado com essas novas tecnologias para não perder as oportunidades que essa disrupção está trazendo no direito bancário e ser esse advogado diferencial. Então, sabendo, que, na minha opinião, o cumprimento dos contratos e essa negociação dos contratos e o nosso olhar para os contratos inteligentes, eles são uma base sólida
para uma economia cada vez mais forte no nosso país, ou se pretendemos essa economia mais sólida, mais forte, que beneficia também a área jurídica. Um padrão que nós temos que estabelecer, que é o que o próprio Tribunal Superior estabeleceu para nós, é que a mora contratual anterior à pandemia não pode ser discutida como fundamento da pandemia. De fato, nós temos esses apontamentos do Tribunal Superior, mas não temos ainda uma jurisprudência sólida sobre a matéria. Mas esses casos, esses estudos de caso, eles servem como norte para que nós nos posicionemos. É importante que nós, advogados de direito bancário, estejamos atentos à sustentabilidade e governança, sabedores que a responsabilidade é de todos os atores para que o mercado continue sólido e com segurança jurídica. Encarar esse novo momento para nós da advocacia bancária como o home office, como o teletrabalho, como os contratos inteligentes, como essa vantagem, tanto para novos modelos de atuação, quanto para uma advocacia mais eficiente, com redução de custo de combustível, tempo de trânsito, atendimento mais veloz, não perdendo de vista essas novas tecnologias, antenados com as moedas digitais ou criptomoedas que afetam o nosso mercado bancário, que são disruptivas para o nosso mercado, tecnologias novas, né? Atenção para contratos bancários virtuais ou inteligentes e uma oportunidade de mercado para os nossos estudos e reflexões jurídicas seria o movimento de migração sistêmica e consistente de investidores para a renda variável. Então, isso deve chamar a nossa atenção, porque as repercussões jurídicas virão e nós, como advocacia bancária, temos que estar preparados e antenados com essa nova situação. Então, assim, agradeço pela oportunidade de trazer essas reflexões e ponderações para o nosso tão especial mercado de direito bancário. E agradecer ao doutor Floresvaldo, doutora Lívia, pela oportunidade de compartilhar aqui algumas reflexões. Bom, muito obrigado, doutora Marta. Explanação excelente, muito pertinente. Nos ensinou com excelência aí. Eu vou passar para as perguntas aqui. Nós temos a participação do Dr. Wesley Porfírio e do Dr. Deraldo Aguiar. No que a reforma tributária interfere diretamente nos contratos bancários? Foi a pergunta dele. Pode falar, doutora Marta, depois a doutora Lívia, pode ser assim? Acho que é para a doutora Marta, essa aí do tributário, viu? É especialista. É difícil abarcar todo o tema também, né? Mas, doutora Marta. Bom, essa pergunta é muito importante, primeiro porque ela chama atenção para um tema fundamental que nós, da advocacia, tanto bancária quanto não bancária, temos que estar atentos, que é o tema da reforma tributária. Nós temos a PEC 45, a PEC 110 e o projeto Paulo Guedes tramitando. Então, hoje, nós não podemos falar em concreto que nós temos a reforma tributária implantada, porque nós temos esses 3 projetos em andamento. Porém, embora a gente não tenha uma resposta concreta a esse questionamento em função de não estar ainda em andamento avançado, porém, temos a atenção para esse assunto, a luz voltada para esse assunto com a pergunta. E, assim, para a gente responder todo o detalhamento do impacto nas instituições financeiras e não financeiras, seria uma live específica, né? Então, assim, nós podemos dizer da importância da pergunta, da tramitação das PECs e de que nós temos que nos debruçar sobre esse assunto que pode sofrer mutação a qualquer momento.
E uma dica para as pessoas, cidadãos em geral, seria acompanhar no site do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara, porque as PECs foram atribuídas tramitação conjunta, né, com o grupo de estudo. Então, acompanhar que teremos desdobramentos importantes sobre o assunto. Muito obrigado, doutora Marta. É o que eu imaginava também. Muito obrigado pela participação, tá, doutor Wesley Porfírio, mas realmente eu dei uma lida ali em alguns pontos da reforma, e é um pouquinho difícil, porque a gente sabe que ali vai ter uma série de discussões ainda, então, por enquanto, eu acho que está um pouquinho prematuro, realmente, para a gente fazer aí breves apontamentos. O doutor Deraldo Aguiar, agradeço também pela participação novamente, apenas a demonstração real da queda nas receitas do curso da pandemia seria suficiente para rediscutir a operação de crédito com o banco a fim de satisfazer, de cumprir, eu imagino que ele queria ter falado aqui também a quitação do contrato bancário, né? Fiquem à vontade as duas para comentarem, tá? A consideração que eu teria sobre o assunto condiz que a doutora Lívia falou muito bem. A anamnese de cada caso, parafraseando o ministro Noronha, é individualizada e realmente a primeira providência que a pessoa tem que analisar quando se trata de um contrato bancário é verificar quais são as opções que a instituição financeira tem para oferecer, qual seria o cardápio, e à luz desse cardápio oferecido de opções, ela tomar a decisão dela. Então, assim, a primeira providência é procurar a instituição financeira e ver se as opções dela são satisfatórias. Bacana, maravilha. Quero aqui passar a palavra para a doutora Marta para fazer suas considerações finais, em seguida a Lívia, tá? Fiquem à vontade, doutora Marta. Expressar aqui a minha gratidão a todos que nos ouviram, ao doutor Floresvaldo e Lívia, pelo privilégio de estar aqui com vocês neste momento, parabenizar o AB na pessoa do doutor Floresvaldo, que está aqui conosco e que tem ombreado essa grande tarefa de discutir reflexões e propiciar conhecimento, e fazer o desafio para o doutor Floresvaldo da gente discutir a reforma tributária, já que nós não pudemos responder assim com profundidade a pergunta em virtude do tempo. Muito obrigada a todos, e as reflexões jurídicas são muito importantes para o nosso dia a dia e para o crescimento da advocacia. Desafio aceito. Muito obrigado, doutora Lívia, doutora Marta. Eu, sem medo de errar, confesso que esse painel foi o mais desafiador do Congresso. Eu aceito os desafios, sim, a gente não foge do compromisso de discutir, levar informação aí. Essa é a nossa missão, para levar informação, e eu repito, não apenas para os nossos colegas advogados do Estado de Goiás, mas a toda a população, cumprindo ali o papel institucional da OAB, que é levar informação à população e na defesa dos direitos da sociedade.